e paz, povo amado, povo escolhido, povo cheio de vida. Uau, Deus é maravilhoso porque a mensagem de Deus chega à sua casa nesta distância, mas mesmo assim você pode ser alimentado à distância, pode ser alimentado no teu chapa, no seu carro, pode ser alimentado na sua vida, porque mesmo esta mensagem tem o poder de penetrar na sua casa, com a sua família reunida, com seus filhos, com seus amigos, e você pode ser bem abençoado por meio da palavra de Deus. E hoje eu estou aqui para trazer a palavra de Deus para si, dizer que esta palavra tem o poder de transmitir vida para o seu corpo enfermo, para o seu corpo doente, para o seu corpo caído, não é? E se a sua família está passando por uma necessidade, escute, a palavra de Deus ela é vida, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, porque ela penetra, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma do espírito, de juntas e medulas. E a Bíblia ainda continua dizendo que esta palavra ela tem poder de discernir a intenção do coração. Então, quer dizer que quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós estamos aptos ou passamos a estarmos capacitados a sermos supridos daquela que é a nossa necessidade. E hoje eu quero suprir você por meio da palavra de Deus, ou Deus quer suprir você por meio de mim neste dia, usando aqui a sua ferramenta, o seu maná, que é a palavra de Deus. E esta palavra que transmite vida, transmite caráter, transmite mudança e salva e cura, não é? E esta palavra nós podemos ver hoje, nós estaremos meditando hoje no livro de João, não é? João 16, versículo 7, que diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos-la enviarei. Aqui nós encontramos Jesus falando do Espírito Santo, do Consolador. Aqui a expressão Consolador é Paracletos. Jesus disse mesmo em João 14 que eu rogarei ao Pai e vos dará outro Consolador, o Paracletos. Por quê? O Espírito Santo é o Consolador. Jesus disse outro porque ele também, Jesus, era o Consolador dos discípulos. E assim ele disse outro Consolador porque o Espírito Santo viria para consolar na ausência física de Jesus. Porque o Espírito Santo é Cristo em espírito habitando no homem. Não é? E assim ele disse que o outro Consolador virá e vos consolará. Quer dizer que este Consolador quando vem para consolar. Jesus disse não vos deixarei órfão. Ele não nos deixou órfão. Porque o Espírito Santo veio para ocupar o seu lugar em nós. Hoje nós estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E aqui nós encontramos ele dizendo: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos-lo enviarei. E aqui, versículo 18, Jesus diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E hoje eu quero falar um pouco deste versículo mal interpretado nos dias de hoje. Encontramos líderes, pregadores, mestres, trazendo uma má interpretação desse versículo no seu contexto, naquilo que Jesus quis ensinar, naquilo que Jesus quis dizer quando falou essas palavras. Porque hoje nós encontramos a igreja sendo atormentada por essa expressão, não é? Quando ele diz que convencerá o mundo do pecado. E muitas das vezes somos levados, somos subjugados a uma consciência de pecado por má interpretação desse versículo. Às vezes, escuta, quando nós interpretamos um versículo mal, nós iremos levar o povo a caminhar fora da ordem divina. A interpretação do versículo deve estar dentro da consciência do Espírito. Por isso que precisamos do Espírito Santo para a interpretação da palavra de Deus. Assim como a Bíblia fala, Paulo falou algo. Ele disse que aquele que capacita é o Espírito Santo, diz o qual nos capacitou para sermos ministros. Então quer dizer que precisamos de uma capacitação divina para sermos ministros. Não podemos ser ministros sem uma capacitação divina. Aquele que é ministro é porque este revela que tem uma capacitação divina. Então existem dois tipos de ministro. Aquele que está a ministrar a morte é aquele que está a ministrar o Espírito. Está a ministrar a ministração vinda do Espírito. Assim como nós conseguimos ver no versículo que antecede a essa expressão em Coríntios. Quando ele diz que se o ministério da morte cravados em letras em pedra veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés. Então quer dizer que aqui encontramos dois tipos de ministro. O ministro que ministra no Espírito e o ministro que ministra a letra. Então aqui Jesus ele falava a respeito do Espírito que havia de trazer a consciência do pecado ao mundo. Não é? Como diz aqui no versículo, diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Veja que não falou no plural dos pecados. Disse convencerá o mundo do pecado, no singular. Por que do pecado, não dos pecados? Algo tão maravilhoso que aqui nós podemos ver. Ele diz do pecado. Lembra você quando Jesus já estava caminhando, vindo à distância, João Batista estava no Rio Jordão, e João Batista tendo visto Jesus já vir de longe.
Ele fala algo em João 1,29. Ele diz o seguinte: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não disse que tira os pecados, diz que tira o pecado do mundo. Pecado aqui no singular, não é? Não os pecados. Existe uma diferença entre pecado e pecados. Pecado é uma posição, é um estado de ser. Pecados são atributos que correspondem a este estado de ser. Então, quer dizer que a Bíblia aqui nos fala que o Espírito convencerá o mundo do pecado no singular. Não dos pecados no plural, mas do pecado no singular. E, às vezes, a má interpretação desse versículo nos mostra, ou muitos ensinavam para nós, ou ensinam para nós, que o Espírito Santo nos convencerá dos pecados cometidos, dos pecados que nós cometemos, dos pecados que nós realizamos. Mas não, aqui o versículo diz que convencerá o mundo do pecado, não é? Depois diz da justiça e do juízo, né? E aqui, para te trazer uma compreensão daquilo que são os pecados, daquilo que é o pecado, eu mostrei para você o que diz João. Vamos fazer uma comparação, não é? Daquilo que fala João. João 1, versículo 29. Não é? Diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Disse que tira o pecado do mundo. E vamos ver algo também que Paulo ele escreveu. Paulo escreveu algo a respeito do pecado, não dos pecados. Em Romanos 8, versículo 3. Ele escreveu algo, disse assim: portanto, aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, não pelos pecados, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Não condenou os pecados, condenou o pecado na carne. Então, quer dizer que o pecado foi condenado, mas os pecados foram perdoados. Jesus na cruz estava condenado, ou Deus na cruz em Jesus condenava o pecado singular na carne. Mas na cruz também Deus perdoava os pecados em Cristo. Então quer dizer que os pecados foram perdoados, mas o pecado foi condenado. E aqui a Bíblia diz que o Espírito convencerá o mundo do pecado. Que pecado? O pecado, não é? Que foi condenado na cruz. Não é? Este pecado que foi condenado na cruz. Então veja algo tão incrível. Diz assim: do pecado, da justiça e do juízo. E algo tão incrível é que Paulo, quando escreve pela revelação do Espírito, ele mostra algo que o pecado, ele habita, sabe? O pecado habita no homem. O pecado habita no homem, mas ele não tem mais poder sobre o homem. O pecado é diferente dos pecados. O pecado é a natureza pecaminosa do homem. É aquele pecado que nós herdamos de Adão. Aquele pecado que o homem nasce com ele. Mas os pecados são realizações daquilo que o pecado ele faz. São atributos. Quando alguém rouba, alguém mata, esses são pecados. Quando alguém mente, são atributos do pecado. Então, o pecado é um estado de ser, é uma natureza. Mas os pecados são atributos. Eu vou falar mais disso um pouco à frente. Mas agora eu quero te mostrar algo que João aqui continua dizendo. Depois diz assim João, sabe? João fala assim porque eu creio que João sabia, por meio do Espírito, né, quando escreveu. Veja que são palavras de Jesus que João registrou. Mas Jesus, quando ele falava, ele sabia pelo Espírito de Deus nele, não é? Porque Jesus era cheio do Espírito. O Espírito de Deus estava nele. Quando ele expirou na cruz, ele disse: está consumado. E a Bíblia mostra que ele entregou o Espírito a Deus. Ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Veja que Jesus tinha o Espírito. Que o Espírito esse é o mesmo Espírito Santo que ele aqui refere. Porque Jesus não tinha o seu... É assim, muitos ensinam também que Deus tem seu Espírito. Jesus também tem seu Espírito. O Espírito Santo também tem seu Espírito. Não. Quer dizer que Deus tem um Espírito, que é o Espírito Santo. Jesus tem um Espírito, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito, ele não tem um Espírito, ele é o Espírito. Então aqui Jesus, por saber que nos dias de hoje poderiam surgir líderes, pastores, homens que irão interpretar a Bíblia de uma forma errada, dizendo dos pecados, porque esses pecados são atributos, são aquilo que nós fazemos, e o Espírito Santo convence o cristão do pecado. Não, o Espírito Santo não convence o cristão do pecado. Por que o Espírito Santo não pode convencer o cristão do pecado? Porque o Espírito Santo não traz a memória do pecado. A Bíblia fala algo maravilhoso. A Bíblia diz que a lei, tendo a sombra dos bens futuros, não pode, pelos mesmos sacrifícios que cada ano são oferecidos, e aperfeiçoar aqueles que se achegam a ele. E a Bíblia continua dizendo que todas as vezes que esses sacrifícios eram feitos, em Hebreus 10, todas as vezes que esses sacrifícios eram feitos como se eles estivessem a comemorar
os seus pecados que eles fizeram. É como se existisse uma memória do pecado na consciência deles e todas as vezes que eles fizessem esse sacrifício, celebravam, comemoravam por ter a consciência do pecado. Então o Espírito Santo é o Espírito da nova aliança, não é o Espírito da antiga aliança. Porque sobre a antiga aliança o homem vivia consciente dos seus pecados. Por isso que Paulo, pela revelação do Espírito, o Espírito Santo que falou com Paulo, Cristo Jesus falando com Paulo na inspiração da Bíblia, que é o sopro de Deus, diz, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque quando nós estamos em Cristo Jesus, agora não temos consciência do pecado, por isso não há condenação. A condenação é a resposta, é a correspondência da consciência do pecado. Amém? Por isso que todo aquele que vive consciente do pecado, esse vive condenado. Por isso que aqui nós encontramos aqui a Bíblia dizendo que, portanto, agora nenhuma condenação há. Porque sem pecado não há condenação. Se há pecado é porque há condenação. E este versículo, em muitos contextos, em muitas Bíblias, em muitas versões, depois diz, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas é importante compreender que no grego essa expressão não vem na original, é adicional, porque muitos pensavam, ou muitos disseram o seguinte, quando se traduziu o Novo Testamento e essas versões, muitos disseram que não, se nós deixarmos assim, os cristãos vão pensar que o simples fato de estar em Cristo não há condenação. E na verdade é isso. Eles depois adicionaram, colocaram em adição esta parte, que diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Escuta, todo aquele que está em Cristo não tem como andar segundo a carne. A Bíblia nos mostra vários textos, vários contextos de que todo aquele que está em Cristo não pode andar segundo a carne. Porque esta pessoa é guiada pelo Espírito de Deus. Então quer dizer que a condenação só tem domínio sobre aquele que não está em Cristo. Sobre aqueles que vivem fora da orientação do Espírito. Por isso que a Bíblia diz que, portanto, agora nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. E algo para voltarmos no que estávamos a falar, em João, versículo 9, aqui começa a explicação daquilo que o versículo 8 fala. Porque o versículo 8 diz do pecado, da justiça e do juízo. E o versículo 9 diz do pecado porque não crê em mim. Para aí, vamos lá, pensa comigo o seguinte. Em João 3, versículo 16, a Bíblia fala, Jesus falava para Nicodemos e disse, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, veja, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, só tem a vida eterna aquele que crê. Então, todo aquele que não crê, já perece. Então, para ter a vida eterna, nascer de novo, é preciso crer em Jesus. E quando você crê em Jesus, a tua natureza pecaminosa é mudada, é transformada. E agora você ganha uma nova natureza em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia fala, diz assim, agora que estás em Cristo, nova criatura és. Ou, assim que todo mundo está em Cristo, nova criatura somos. Não é? Então quer dizer que quando nós estamos em Cristo, nascemos de novo. Agora somos uma nova criatura. Porque a nossa velha natureza foi abolida. Quer dizer que ela foi crucificada com Cristo, segundo Romanos 6. Ela foi crucificada com Cristo. Mas agora nós temos uma nova natureza. E tudo se fez novo. Então quer dizer que não tem como o antigo viver com o novo. Quer dizer que o novo e o velho devem se dividir. Há uma divisão, uma diferença entre o novo e o velho. Porque o novo é a nova natureza adquirida em Cristo Jesus. Bem, por isso que a Bíblia aqui diz do pecado porque não crê em mim. Quem não crê em Jesus são aqueles que não são cristãos, os descrentes. Os descrentes não crêem em Jesus. Por isso que o Espírito de Deus convencerá eles do pecado. Qual é o pecado? O pecado da descrença. Amém? O pecado da descrença. Depois, versículo 10 diz, da justiça. Porque vou para o Pai e não me vereis mais. Uau! Quer dizer que da justiça, porque vou para o Pai e agora vocês, os discípulos, não me vereis mais. Então, no versículo 9, Jesus falava da convicção do Espírito aos descrentes que não creem. Em versículo 10, ele fala da convicção do Espírito nos cristãos, porque eles não veriam mais a Jesus. Os discípulos naquele momento que Jesus falava, prefiguravam os cristãos que estariam com ele nos dias depois da sua morte. E quer dizer que esses cristãos, a vida desses cristãos é visível, é figurada na vida dos discípulos que andavam com Jesus. Porque Jesus aqui ele está com os discípulos. Veja, a partir de João 14, 15, 16, não é? Nós encontramos aqui Jesus
dentro da sinagoga, dentro do templo. E aqui dentro do templo é a figura da igreja. Por isso é o lugar onde Jesus revelou os seus mistérios a respeito da igreja. Porque a igreja era um mistério oculto em Deus. E eu falei uma vez que Jesus Cristo era um mistério que estava oculto em Deus. Assim como a igreja era um mistério que estava oculto em Deus. Por isso que dentro de Deus, do coração de Deus, antes de criar os céus e a terra, existia um mistério, não é? Daquilo que Deus queria revelar. O que Deus quis revelar? Deus quis revelar a igreja e quis revelar Cristo. Porque Cristo e a igreja são um hoje. Porque o noivo, quando se une com a noiva, se torna uma só carne. Por isso que nós temos um noivo, Jesus. Temos um noivo que é Cristo. Esse noivo virá para nos levar para Ele. E assim quer dizer que o mistério da igreja estava oculto em Deus. E esse mistério Jesus revelou somente aos discípulos, começando de João 14, 15, 16 e 17. Assim como em Mateus 5, 6, 7, 8 e 9, nós encontramos Jesus revelando aquilo que é a natureza da lei, a natureza da antiga aliança. Mas aqui nós encontramos Jesus revelando a natureza da nova aliança. Por isso que ele diz que o Espírito convencerá os cristãos da justiça. Porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Quer dizer que hoje não precisamos ver Cristo fisicamente para crer que nós somos justos quando erramos. O Espírito de Deus nos convence a nós da sua justiça. E esta justiça habita em nós. E aqui continua Jesus falando algo. O versículo 11 diz assim: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. A quem o Espírito convence do juízo? Eu pensava anos atrás que o Espírito convence o inimigo, Satanás, do juízo. Porque aqui fala o príncipe deste mundo está a falar de Satanás. Eu pensei que o Espírito havia de convencer Satanás, o diabo, não é? Do juízo. Mas o Espírito Santo não precisa convencer Satanás do juízo. Por quê? Porque o Satanás já sabe que ele foi derrotado. Na cruz houve uma derrota. A primeira profecia, o proto-evangelho, que nós encontramos em Gênesis 3, versículo 15, já nos mostra a profecia da destruição deste inimigo, Satanás. Então quer dizer que o Espírito Santo convence o cristão. Por quê? Porque Satanás às vezes vem na sua vida, você como cristão, e tenta te convencer que você é pecador, porque você errou, você é pecador porque você falhou, você é pecador porque perdeu a justiça. Não. O Espírito Santo vem e convence você. Não é? Quando vem essa acusação de Satanás, o Espírito Santo convence você que aquele que te acusa já foi derrotado. Escuta, você só tem poder de derrotar Satanás quando você tem a consciência de que ele já foi derrotado. E ele também tem poder de dominar sua vida quando você fica inconsciente ou quando você não sabe que ele foi derrotado. Por isso o maior ganho de Satanás é fazer com que as pessoas creiam que ele não existe. Porque quando as pessoas começarem a crer que Satanás não existe, ele já terá uma legalidade aberta de agir na vida das pessoas. Então, quando você é acusado por ele, é importante que o Espírito Santo convença você do juízo, de que ele já foi julgado, já foi derrotado. Jesus disse está consumado. E na cruz Jesus derrotou o nosso inimigo. Assim nós também vimos a derrota do mundo em Mateus 4, no deserto. Quando Jesus ele venceu o inimigo no deserto. Então quer dizer que o inimigo foi derrotado no deserto. E quando Jesus veio, ele mostrou a sua natureza. Amém? Ele mostrou a sua natureza. E a sua natureza é vista em nós. Quando este Jesus, ele vem e manifesta a sua vida. Não é? E a vida de Cristo em nós é a vida de Deus em nós. Então quer dizer que a vida de Deus em nós é a vida de Cristo também em nós. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Então aqui a Bíblia nos mostra, eu quero mostrar para você aquilo que a Bíblia nos mostra, a diferença entre pecado e pecados. Não é? Entre pecado e pecados. Veja algo tão incrível. É Romanos 8, versículo 3. Vamos ler mais uma vez. Diz assim: portanto, aquilo que a lei for incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Amém? E eu explicava que o pecado na carne é aquele pecado que nós herdamos de Adão. Não é? Aquele pecado que está lá dentro de nós. O pecado que nós não podemos tirar, mas ele já foi condenado. Ele não tem mais poder hoje, mas ele habita em nós. Amém? Assim como nós não podemos despir essa natureza, a única coisa que vai fazer com que esta natureza pecaminosa que habita dentro de nós seja despida de nós é o arrebatamento. Quando a trombeta soar e nós sermos arrebatados, rapazou no grego,
assim a nossa natureza, a nossa carne fraca será despida. E assim nós estaremos livres desse pecado na carne. Mas escuta que a Bíblia diz que este pecado na carne foi condenado em Cristo. Porque a Bíblia diz que assim Deus o fez condenando o pecado na carne. Então quer dizer que o pecado na carne existe. Porque se nós dissermos que não temos pecado, nós nos tornamos mentirosos. 1 de João 1, versículo 8, que diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Amém? Assim a Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós nos tornamos mentirosos. E por que isso? Porque na verdade nós temos pecado na carne. Mas este pecado não pode exercer mais o seu domínio sobre nós. Por quê? Porque a Bíblia fala em Romanos 6, versículo 14 e diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Então quer dizer que o pecado não tem domínio. Quando é que o pecado perde o seu domínio? Quando Cristo vem, morre por nós e nós somos sepultados com Ele na sua morte e ressuscitamos com Ele na sua ressurreição, e o pecado agora fica atrás de nós. Veja, nós morremos, a nossa natureza pecaminosa estava em vigor e Cristo veio, amém? Tomou-nos pela sua mão e foi conosco até a sua morte. Quer dizer, Ele morreu conosco, morremos com Cristo. E quando morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Agora a morte não está em frente de nós, está atrás de nós. E o pecado também não está em frente de nós, está atrás de nós. Porque nossa natureza pecaminosa, ela foi crucificada. Ela foi imputada na morte de Jesus. E assim nós ganhamos a nova vida. E agora nós temos a vida livre sem o domínio do pecado. Quer dizer, a única coisa que domina em nós hoje, que pode dominar e que deve dominar, é o Espírito de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre vós ou sobre nós, porque nós estamos debaixo da lei. Então quer dizer que antigamente, porque Cristo era antes de vir, veja que a lei vigorou até Cristo. A lei teve vigor até a vinda de Cristo. Que quando Jesus veio, a lei parou o seu vigor, porque Cristo veio para cumprir a lei. Veja, Jesus não veio para abolir a lei. Ele não veio para abolir. Ele disse que eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Então a lei não foi abolida, a lei foi cumprida em Cristo. Quando a lei é cumprida em Cristo, agora a lei perde o seu domínio sobre as nossas vidas. E a lei perde a sua natureza em nós. Amém? E agora veja o que Romanos fala. Romanos 8, versículo 4. A respeito disto, ele diz assim: para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. Uau! No contexto fala de o pecado na carne ser condenada. Para quê? Por que foi necessário que o pecado na carne fosse condenado? Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. Uau! Não disse se cumprisse por nós, disse se cumprisse em nós. Aqui está na voz passiva, não voz ativa. A voz ativa é o seguinte: sou eu cumprindo, mas a voz passiva é a justiça se cumprir em nós. Quer dizer, a voz passiva sou eu fazendo, a voz ativa sou eu fazendo, mas a voz passiva é alguém fazendo por mim. Então quer dizer que quando a justiça de Deus se cumpriu em Cristo, quer dizer que a justiça de Deus, a justa exigência da lei se cumpre em Cristo. Agora sim, a Bíblia diz para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. Por quê? Porque primeiro teve que se cumprir em Cristo na cruz. Para que se cumprisse em nós. Não somos nós quem cumprimos, mas é Cristo que cumpre em nós. Não é? E o versículo continua dizendo que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Uau! Então quer dizer que quando a natureza de Deus, não é? A natureza de Deus, que é a natureza do Espírito, se manifesta em nós, nós agora podemos andar segundo essa natureza. E o pecado não tem mais domínio sobre nós. Então quer dizer que assim o Espírito Santo não vem para me convencer do pecado, mas da justiça. Porque hoje eu sou justo mesmo sem conhecer o pecado. Mesmo sem praticar o pecado. Por quê? Algo tão incrível, tão simples. A Bíblia fala, não é? Paulo ele fala algo maravilhoso. Ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado na cruz por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então quer dizer que como é que Cristo foi feito justiça? Ou foi feito pecado? Sem pecar. Da mesma forma, Deus nos fez justo sem cometer uma ação de justiça.
Amém? Assim como Cristo foi feito pecado, sem pecar, sem conhecer o pecado, assim também nós fomos feitos justos sem conhecermos a justiça, sem praticarmos a justiça. Porque a Bíblia diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez. Então foi Deus quem o fez, não fomos nós quem o fizemos. Foi Deus quem o fez. E nós também, a Bíblia diz, para que nele fôssemos feitos. Para que nele fôssemos feitos, voz passiva, fôssemos feitos. Quer dizer, alguém nos tornou, alguém nos fez. Então quer dizer que da mesma forma, como ele foi feito, eu também fui feito. Por isso agora nós podemos cantar um versículo tão maravilhoso. 1 João capítulo 4, versículo 17, que diz: nisto é perfeito o amor, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Porque como ele é, assim somos nós neste mundo. Não disse assim somos nós no mundo vindouro. Disse assim somos nós neste mundo. Como Jesus ele é hoje, justo, sem pecado, imaculado, assim também nós somos neste mundo. Por isso que a Bíblia inicia dizendo, nisto é perfeito o amor. Por quê? Nisto o amor de Deus é perfeito. Por que é perfeito? Por causa do versículo 10. Antes do versículo 17 temos o versículo 10, que diz, nisto é perfeito o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que o seu amor, ou em que Deus nos amou primeiro. Amém? Quer dizer que Deus nos amou primeiro. Não fomos nós que amamos a Deus, mas Ele é quem nos amou primeiro. Por isso agora, nisto é perfeito o amor, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Porque assim como Ele é, nós também somos neste mundo. Então, esta é a mensagem, que o Espírito não está hoje para olhar para si e imputar você os seus pecados. Mas o Espírito está hoje para impartir para você a justiça de Deus, e você precisa receber essa justiça. Como se ver justo diante de Deus? É assim, para você se ver justo diante de Deus, é preciso que você faça o que este versículo, Romanos 5,17 diz, que diz, pela transgressão de um só a morte reinou. Muito mais os que recebem a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Como se ver justo? Recebendo a justiça e recebendo a graça de Deus. Assim você reina em vida. Escuta, aquele que vive em pecado não tem como reinar. Aquele que vive em justiça tem como reinar. Aquele que vive em pecado não tem como se ver justo. Mas aquele que vive na onda do Espírito se vê justo. Então, como se ver justo? Recebendo a dádiva da justiça e recebendo a abundância da graça. A graça e a justiça andam juntas. A graça reflete a justiça e a justiça reflete a graça. A graça não pode refletir o pecado. A justiça não pode refletir o pecado. A justiça e a graça são sim para o pecador se tornar justo, se tornar puro diante de Deus. Então, esta justiça é impartida para você quando você recebe, quando você aceita com que ela reine na sua vida. Então, Deus te abençoe. E eu quero orar consigo neste dia, neste momento que você está a assistir esta mensagem. Dizer que esta mensagem deve produzir justiça e vida no seu ser. E feche seus olhos, levanta suas mãos, pegue na mão da pessoa que está do seu lado, se assim o estiver, e diga comigo o seguinte: Senhor Jesus, a tua vida é vista em mim, e eu recebo a tua vida. E eu sou hoje a justiça de Deus em Cristo. Eu sou justo sem cometer uma ação de justiça, porque o Senhor foi feito os pecados sem cometer uma ação de pecado. E eu sou hoje a justiça de Deus em Cristo. E Deus te abençoe. E em você que está enfermo, escuta, se você tem uma enfermidade, toca nesse lado onde você sente essa dor. Se é uma dor, se é a gripe que você sente, toca. Toca nessa área onde você está passando por essa enfermidade e feche seus olhos e confessa comigo: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Assim como Jesus é, sem dor, sem pecado, sem enfermidade e sem esta doença, fala o nome da doença. Sem esta doença, eu também sou nesta terra. E eu sou vivo em Cristo Jesus e amém.